Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Pode Tudo, o podcast da Universidade Estadual do Norte Fluminense, ligado ao projeto Caminhos de Barro. Pessoal, preste atenção, nós estamos tendo uma oportunidade bem bacana, né? A nossa universidade era composta de professores, doutores, todos eles quase são doutores, pesquisadores e a grande maioria também extensionistas. Então temos muita pesquisa, muita coisa nova, tá, dentro da universidade. Somos a segunda melhor universidade do estado do Rio de Janeiro. Tá? Somos a primeira colocada nessa especificação de doutores, pesquisadores, extensionistas. Então nós temos muito trabalho aqui que nós podemos apresentar para vocês. E não só o trabalho dos professores, né? Nós temos também muitas coisas com os alunos, né? Muita coisa bacana e assuntos de extensão dos alunos, também a demanda dos alunos. E vamos fazer aqui um episódio muito bacana, conhecendo a UF. Vamos passar pela nossa reitora, explicando como é que é a universidade, pelos diretores de centro, pelos pró-reitores, para que vocês possam conhecer como é que nós funcionamos, né? Para saber o que tem aqui dentro, né? Como vocês podem participar. Muitos já participam, né? Mas isso é para conhecimento de todos, para que vocês venham interagir conosco, né? Nós temos a página do projeto Caminhos de Barro, que vocês conhecem, quem não conhece, caminhosdebarro.com.br, né? Vamos entrar lá na página, vamos ter todo o menu de acesso, né? E a rede social, tanto o Facebook como o Instagram também, que vocês podem acessar, né? E vão ver coisas maravilhosas. Como é um projeto do Caminhos de Barro, que é um projeto de artesanato, nós convidamos, né, todas as pessoas que queiram fazer o nosso curso. Nós trabalhamos com argila e também aquele outro artesanato que vocês acham que seja importante, que possam, né, andar coladinho com o nosso trabalho, né? Nós fazemos um trabalho com argila, nós precisamos de um entrelaçado de bananeira, de fibra de coco, né? Temos bastante coisa que nós podemos usar. Mas hoje o nosso papo é com o professor Alcimar, economista, extensionista, diretor da nossa revista universitária e diretor também de um núcleo estadual de pesquisas econômicas. Então, professor, pode se apresentar aí. Bom dia, Jonas. Bom dia a todos os ouvintes, né? É um prazer muito grande estar aqui, Jonas, para esse bate-papo hoje, né? Aliás, eu fico muito feliz de ver que esse projeto, né, eu acompanhei ao longo de bastante tempo e ver onde chegou hoje deixa a gente bastante satisfeito, realmente. Parabéns a todos os envolvidos e especialmente a você, que eu sei que é um lutador e vem tocando isso de forma bastante forte, né, ao longo desse tempo todo. Alcimar, você é um economista, né? Então fala aí sobre... Não perde. Fala pra gente como é que é isso, essa. Desculpa, eu sou economista e desde que vim para a universidade, a minha preocupação era exatamente de deixar uma contribuição no território, né? Por que eu digo isso? Eu entendo que a pesquisa, né, de ponta, que é realmente muito valorosa na nossa universidade, as publicações internacionais são fundamentais, é isso que realmente, né, provoca o avanço da universidade, dos pesquisadores, mas eu acho que é preciso que dê um passo adiante também, né? E esse passo adiante, eu me refiro exatamente a fazer com que todo esse conhecimento possa contribuir efetivamente para a transformação, especialmente no ambiente em que está a universidade, né? Esse território como todo, né? Então, desde que eu entrei na universidade, tem essa visão e eu venho trabalhando ao longo do tempo com essa perspectiva, né? Daí esses projetos que nós desenvolvemos lá no laboratório, no CCT, que é o da revista, e o Núcleo de Pesquisa Econômica do Rio de Janeiro, no PERJ, né, para, enfim, possibilitar um melhor entendimento econômico deste território. Então, eu estudo a economia da região aqui, você tem bastante conhecimento. Vamos guardar isso para um outro dia, né? Sim, perfeito. Vamos falar sobre economia em uma outra oportunidade. Mas como você falou, né, a universidade, né, ela comporta professores e doutores, né, que eles fazem pesquisa e publicam em revistas internacionais. Tem um crivo muito grande. Tá? Então, os trabalhos que são desenvolvidos aqui são conhecidos no mundo todo, né? Então, o nosso ranqueamento é perante só o Brasil, não. Nós somos ranqueados perante os pesquisadores do mundo inteiro. Então, temos muita coisa bacana aqui, né?
que eu até não sei se, por exemplo, você que é de São João da Barra, né? Aqui pertinho, aqui, 30 quilômetros aqui, eu também, né, praticamente nasci em São João da Barra. Por exemplo, lá no município próximo de Campos, né, ele está aproveitando, né, esse polo de conhecimento que nós temos aqui hoje. Como é que você acha que está acontecendo? Se essas prefeituras, porque elas têm verbo no governo, né? Que tem que ser aproveitado em termos de projeto. Elas estão realmente aproveitando essa universidade de pesquisa, o que pode se trazer para o desenvolvimento da sua região? Eu responderia que não, né? Que é uma pena, realmente, né? Porque esse conhecimento ele deveria, de alguma maneira, contribuir para a transformação dessa região. Agora, em muitos momentos, né, um culpa o outro, a culpa é da universidade, a culpa é do governo, a culpa é dos empresários, existe essa discussão, mas eu diria que a culpa é de todos nós. Porque existe um termo, né, um conceito de competitividade, né? Quer dizer, a competitividade é muito fácil para quem é poderoso, né? Um país poderoso, uma região poderosa, uma empresa poderosa. Agora, quando você não tem esse poder todo, você é pequeno, como o município, o estado, Rio de Janeiro, né? Os empresários, os setores econômicos, você precisa de alguma maneira integrar, né? Integrar e fazer uma grande parceria entre os interessados. E quem são esses interessados? A universidade é interessada, é evidente, o governo é interessado, e assim como os atores econômicos. E a gente tem muita dificuldade exatamente nessa integração. Cada um cuida do seu, né? E isso acaba enfraquecendo e não permitindo uma maior competitividade dessas unidades, ou seja, dos municípios, das regiões, dos setores econômicos, né? Então esse é o grande problema. A gente não aproveita isso por culpa de todos nós, efetivamente. Perfeito, Simar. Então vamos aproveitar esse espaço que ele é aberto, né, para uma conversação, e vamos convidar, né, a todos, né, que queiram participar dessas pesquisas, colocarem essas pesquisas em prática, né? Então estão sendo convidados aqui para poder participar. Olha, me interessa, eu sou aqui do município, tal, eu gostaria, tal, eu tenho aqui um projeto para desenvolver. Por exemplo, fala São da Barra, nós temos aqui o turismo, como é que nós poderemos melhorar o turismo? Por que o município não cresce, né? Porque parece que o município de São João da Barra, né, o PIB dele é bem alto, né? Eu acho que é o 6º do país, uma coisa assim, né? O São João da Barra por exemplo, muita gente até tem dificuldade de entender. Mas o São João da Barra é o município mais rico do estado do Rio de Janeiro, isso é verdade. Quando você considera o PIB per capita, o mais rico da região norte-fluminense, do estado do Rio de Janeiro fica lá no terceiro, talvez. E do país também. Do país acho que é também. Por quê? Porque, na verdade, nós estamos falando de um volume de riqueza, né, que deve ser dividido pela população. Essa é a ideia do per capita, né? Então você olha per capita também, São João da Barra é muito rica realmente, entendeu? Só que, eu falei anteriormente, né, como existe essa separação, né, entre gestores públicos, conhecimento, setor produtivo, etc., você acaba não tendo respostas, na verdade, do uso desses recursos. Quer dizer, o poder, né, competitivo é muito frágil, não existem inovações, né? Existe um desinteresse enorme dos gestores pelo conhecimento, esse é o grande problema, não reconhecem, na verdade. E o que a gente faz, você faz aqui com a equipe, a revista de extensão, vai nessa direção, tem essa ideia, né, de aproximar de alguma maneira os atores produtivos, os governantes, do conhecimento. Mas é um processo complicado, difícil realmente, até por conta da tudo estabelecido existente nessa região. Tá bom, mas então vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato, né? Vamos tirar a questão da crítica. Criticar é muito fácil, né? Apontar o dedo é muito fácil. Nós vamos deixar o nosso espaço aberto aqui, o espaço da nossa universidade, né? Principalmente da extensão aqui das pesquisas, né? A extensão que eu mais represento, para os municípios, né? Ou qualquer empresário que queira trocar uma ideia. Nós temos aqui a empresa dos estudantes, né? Nós temos vários processos aqui dentro que nós podemos auxiliar o desenvolvimento regional. Então, vamos deixar esse espaço aberto para quem quer conhecer, saber o que nós temos aqui de produtos,
para que possam ter acesso e ver onde se identificam, né? Estamos abertos a qualquer momento, né? Né? Através da revista. E como nós chamamos o Alcimar para falar da revista, nós vamos perguntar da revista, né? Os assuntos foram espalhados, né, Alcimar? Então, Alcimar, como é que é? Quando que surgiu a revista, a ideia de você criar essa revista? Fala um pouco aí, quando é que você teve essa ideia? Vamos criar uma revista. Perfeito. A ideia, ela vem no bojo exatamente dessa preocupação, né? Observe que nós temos uma universidade, né, há bastante tempo aqui, bem estabelecida, né? Com um estoque de conhecimento profundo, essa é a verdade. Não só a UENF, como a UERJ, que é no Rio de Janeiro, aqui tem a UF, já teve a Rural, né? Nós somos um polo de estado. Exatamente. Polo de estado, fora das universidades particulares, etc. O IFE, etc. Quer dizer, num contexto como esse, de conhecimento de alto padrão, você tem um território totalmente empobrecido. Quando você olha as atividades tradicionais, né, você vê que são atividades que elas regridem no tempo. Tá? O que você tem que chama atenção é a atividade petrolífera, a economia petrolífera, né, a indústria petrolífera, mas que, na verdade, pouca gente também sabe que esta riqueza que é gerada aqui, assim como nós falamos de Tirão da Barra, sendo o primeiro, o segundo, o terceiro lugar em termos de geração de riqueza, mas um problema sério é que essa riqueza gerada, ela pouco fica aqui. É uma riqueza que sai, né? Então, quer dizer, você gera riqueza, essa riqueza vai embora. A mesma coisa é o conhecimento. Você gera um grande conhecimento, esse conhecimento acaba indo embora. A gente não usa isso. Então, quando eu pensei na revista de extensão, eu pensei nesse contexto, ou seja, apresentar de alguma maneira, né, essas pesquisas, esses trabalhos tão importantes da universidade, num escopo mais flexível do que um artigo científico. Porque não adianta você publicar um artigo, não adianta, quer dizer, você publica um artigo científico no exterior, ninguém vai ler isso por aqui. Nenhum gestor, nenhuma empresa vai ter acesso a isso. Então a ideia seria pegar essas pesquisas e, de alguma maneira, transformar, né, de uma forma mais flexível, né, através até mesmo da comunicação da universidade, né, de maneira que isso pudesse vazar da universidade para os interessados fora. Né. Então, a ideia da revista foi exatamente isso. Né. E começamos em 2014, quando eu estava na Press, como assessor do Najip, né? E a gente tinha uma interação muito forte, você do CCT, desde aquela época, né? Não é mesmo? E começou aí. E realmente a revista avançou, teve essa primeira fase, e avançou de forma bem interessante, apesar da dificuldade de obter trabalhos, né, da própria universidade. E aquela visão, né? O pesquisador, ele vai escrever para uma revista dessa, né, recém-criada, que não tem nenhum impacto. Eu vou escrever para a revista internacional. Essa é a razão. Então a dificuldade é muito grande. E a gente foi avançando, e estamos talvez agora na terceira fase da revista, né? E eu diria que um ponto interessante foi, vamos dizer assim, esta visão mais aprofundada de extensão na universidade. Aliás, hoje os próprios conteúdos da graduação precisam ter um percentual de extensão. São 10% em cada grade. Exato. Na ocasião, ninguém dava muita atenção para a extensão, não. Até o conceito da extensão na época, eu tinha dificuldade realmente de discutir com muita gente de dentro. Né? Então ela evoluiu nesse sentido. Né? Houve uma grande evolução realmente. Nós estamos falando em extensão, né, e falamos aqui no nosso polo universitário. Para você que está nos ouvindo aí, né, nos assistindo, de outra instituição, vem para cá, tá? Nós temos aqui excelentes instituições de ensino. Venham participar, venham interagir conosco aqui, vamos ampliar isso. Da mesma maneira que tinha uma revista, nós chegamos hoje aqui a ter essa nossa programação. Entendeu? Então estamos aqui abertos para todos, né? Para mostrarmos aqui que eu sei que vocês também têm muita coisa bacana, né, que possa desenvolver o nosso município. Assim, aproveitando, né, que nós temos todo esse menu aí, como que eu acesso à revista? Né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade, como é que eu vejo essa revista? Como é que eu participo? Aonde eu encontro? Como é que funciona isso? Explica aí. Bem, é muito simples, né? Você entra lá no Google mesmo, revista de extensão da UENF,
Se escrever no Google, vou lá no direto do Google, mais fácil. Extensão da UENF, né? Você vai acessar a revista, né? E tem todas as informações, como submeter os artigos. Se eu quero publicar, então vai ser lá. Tem, né? Porque, na verdade, a revista era quadrimestral, né? Tinha muita dificuldade e tal. Em 2023, nós mudamos, né, um pouco a situação, e hoje a gente opera no fluxo contínuo. Então, quando junta 2, 3 artigos, ele já obriga. E isso facilitou, porque a gente tem recebido artigos, né, até de outros estados também. Né? E também a própria extensão da UENF, né, também sensibilizada, interessada na revista, tem contribuído muito no sentido de, por exemplo, incentivar os professores, né, os orientadores de projetos de extensão, que remitam, né, que enviam material para publicação. Isso vem melhorando bastante, sabe? Então os colegas de outras instituições também pagam a revista. Também. É gratuito? Como é gratuito. Bacana, tá? Então você pode ir pelo Google, que é mais fácil. Você tem, ou se você entrar na página da UENF também, entra lá. Exatamente. Da UENF, né? Então você falou que nós já estamos com quantos anos de revista? Olha, em 2014, né? Então nós temos de 12 anos. 12 anos. 12 anos de revista. Olha, interessante, ao longo desses 12 anos. E essa revista tem um. Tem lá o registro lá na CAPES, lá em CAPES, né? É uma revista de ponta que chama a atenção das pessoas, como pesquisador, e quer publicar em revista A1, por exemplo. A nossa revista não é A1 também, não é evidentemente, né? Mas o propósito é outro, entendeu? Eu diria que não é concorrer com nenhuma revista internacional. Isso. Né? Eu acho que quem submete deve ter essa sensibilidade, que realmente o trabalho dele vai ser visto, né? Pela sociedade local, regional e até nacional mesmo, né? E pode ter uma contribuição importante. Aliás, eu diria o seguinte, eu trabalho com essa perspectiva, entendeu? Eu quero mais, eu acho, para mim, no meu caso, né, deixar mais, ter uma contribuição mais efetiva regionalmente do que internacionalmente, da minha perspectiva. Eu sempre trabalhei dessa maneira. Tanto é que, criando esses 2 projetos, como Núcleo de Pesquisa Econômico, né, que o objetivo é exatamente fazer com que as pessoas conheçam melhor a região, quer dizer, é uma coisa que também não existia um tempo atrás. Acesso à informação é algo bastante complicado, não é fácil, realmente, não, ainda mais com análise, né? Mais ajustados para que as pessoas possam entender, né? E criamos até um índice, né, que também eu acho que tem dado uma boa contribuição. Temos as publicações, etc, mas o foco realmente é sensibilizar as pessoas da importância de olhar e usar esse índice. Professor, por exemplo, uma pessoa tem lá o seu artigo, lá você tem um pessoal da editoração, você tem uma equipe, como é que é isso, essa formatação? Tenho, quer dizer, é um projeto de extensão, né? Então eu tenho lá alguns bolsistas que cuidam, né, de todo o processo de recepção de artigo, né? Formatação, da editoração, né? Tem. Então, mesmo uma pessoa de fora que tem uma boa ideia, né, pode trazer que será trabalhado para uma edição. Perfeito. Simar, agora fala um pouquinho aí da sua terra de São João da Barra. Você tem um porto hoje. Exatamente. Né? Você tem um porto, você tem uma linda praia lá. Fala um pouquinho da sua praia aí. Como é que esses projetos poderiam impactar lá naquela região? Aliás, eu já tenho uma experiência em relação a isso. As pessoas olham quando você começa a falar, né, sobre determinado aspecto, né, mais técnico, as pessoas acham que você é vamos dizer assim, você é uma pessoa que não ajuda para o crescimento da cidade, que você é um crítico. Não, não se trata de fazer uma crítica por fazer uma crítica. É uma constatação real, concreta. E as pessoas deveriam fazer uma autocrítica, parar um pouquinho e pensar, ou arrumar argumentos, né, para te combater. Essa que é a verdade. Então, eu fico triste quando realmente começo a refletir sobre São João da Barra. Eu fico triste em que sentido? Porque, na verdade, não só em São João da Barra, como em muitos municípios, né, os gestores não têm interesse em se aproximar um pouco do conhecimento, ou uma ideia melhor que você está falando. Ouvir, pelo menos, ouvir. Eu acho que a gente aprende bastante quando ouve, né? Se você não quer ouvir, então você não tem interesse, você não vai avançar em nada. Então, São João da Barra é um município muito complexo, né?
apesar de toda a riqueza, como nós falamos, do porto, do petróleo, que é produtor de petróleo, né? Vamos dizer assim, o não interesse pelo conhecimento está contribuindo pela fragilização contínua do município. Queira ou não, né, o município ele se aprofunda em problemas de forma brutal. Pra você ter uma ideia, o saneamento básico não atende a metade da população sangarense. A água tratada não atende a metade da população sangarense. A educação de base tem problemas. A saúde tem problemas. No município, somos mais ricos, né? Falou questão de saneamento aí, que é a minha área, né? Que eu dou aula para graduação a respeito disso, né? O município não pode desenvolver esse saneamento, né? Um lençol freático muito alto, então lá vão ter fossas, né? Exato. Tem cabimento, as pessoas pegando água de poço do lado da fossa, bebendo a água da própria fossa, como é que o município vai desenvolver? Né? E vai estar muita atenção para a indústria do turismo, né? Que é uma indústria limpa, né? Com potencial muito grande, um recurso, um fluxo muito bacana mesmo, porque é muito democrático, né? A indústria do turismo, ela distribui democraticamente a riqueza, né? Que você atua de todas as maneiras, você que faz o docinho, você que tem sua pousada, que tem seu hotel, né? Então, por exemplo, Rio de Janeiro, ponto forte de Janeiro, é o turismo. Então tem que aproveitar isso, né? Porque um lugar que vai ter turismo que não tem saneamento básico, né? Então isso é um ponto a ser estudado. E falar uma coisa, professor Simar, né? No meu caso, por exemplo, estou sempre à disposição, eu trabalho com as indústrias de cerâmica de Campos, né? Falo aqui novamente, são 115 indústrias, e sempre estou à disposição para qualquer desafio, tanto em Campos como no Brasil, tá? Dentro desse setor, para procurar, né, alternativa, né? Conversarmos com os outros parceiros, com os outros pesquisadores da UENF e outras instituições para tentar nos ajudar, mas não fugirmos disso. Então é muito mais difícil uma publicação regional do que uma internacional. Porque quando você faz uma publicação regional, você tem que dar resposta para o que você falou. Entendeu? Então o professor Simar está aqui, né? Ele está falando, Simar, você falou isso aí? Tudo bem, a resposta está aqui, tá? Não é uma resposta que os americanos, nem os holandeses, os alemães têm que perguntar. Então, essa questão nós temos que valorizar mais a nossa extensão, valorizar mais as nossas instituições, né? Eu fico muito feliz mesmo, que todos os anos estou aqui, né? Com os alunos que vêm dos municípios vizinhos, né? E com a posição que eles alcançam hoje, né? Com o desenvolvimento socioeconômico que eles têm, né? A mudança do padrão de vida de suas famílias. Então está faltando o quê? Está faltando o desenvolvimento regional. O pouco importante mas é uma riqueza que não fica aqui, como você falou, né? Muito pelo contrário. As pessoas vêm, por exemplo, para trabalhar em obras, acabou a obra, ficam por lá, né? Com o empobrecimento da região. Aí começa a ter um problema, né, social muito grande, né? Então, trabalhar no turismo, não sou eu que quero dar sua opinião, só estou se polemizando, né, para que possam discutir. IFE, tá? Tem as instituições particulares aqui, tem muita gente com muita ideia bacana, né? Nós temos um potencial, nós precisamos buscar isso longe. E o Simar está aqui, também está aqui, ele sabe que as prefeituras têm recursos que devolvem para o governo federal. Devolvem porque não usam, não conseguem fazer um projeto, né? Você chega na prefeitura, está lá, tem aquele recurso financeiro para desenvolver um projeto, ela não tem projeto, devolve o dinheiro. Faça parceria com as instituições, está lá não só o ENF, tem todas as outras instituições, né? Chama os pessoal, troca essa ideia, né? E usa esse recurso, não devolve esse dinheiro para o governo, tá bom? Mas, Simar, façam aí uma finalização aí para os nossos ouvintes aí, para quem está nos assistindo. Eu quero lhe parabenizar, né, e a todos, e eu acredito nisso, conforme eu falei anteriormente, né? Aqui nós encontramos um conhecimento em alto padrão, né, que ele é fundamental, é um elemento fundamental para a transformação socioeconômica, né? E quando eu pensei na revista e nos outros projetos, e também no avanço do território, a gente pensa sempre nessa integração. Quer dizer, isso está baseado numa teoria, que é a teoria da tríplice hélice, né? Quer dizer, é uma teoria que não é nem brasileira, da Europa e tal, mas funciona muito bem quando esses atores, eles entendem a importância desta integração, né? E não é só para uma integração, uma parceria no contexto político, como acontece aqui, né? Efetiva,
Bom, o que é ser efetivo? É a universidade desenvolvendo as suas atividades de pesquisa, extensão e também com o espírito empreendedor que a universidade precisa ter. Tá vendo? É um empresário desenvolvendo todo o seu conhecimento, né, operacional, entendendo que o conhecimento é fundamental para o avanço da sua competitividade. E o governo, entendendo que ele é responsável por provocar tudo isso, né, que ele também se beneficia. Quer dizer, não existe governo sem uma sociedade, sem empresa e sem conhecimento. Não é mesmo? Então, é preciso haver primeiro essa sensibilidade. Eu acho que aí está o ponto crucial, né? E o avanço dessa discussão, um projeto como esse, por exemplo, que permite que haja o debate, a discussão, isso é fundamental. Eu acho que gradativamente isso vai provocando de alguma maneira, né? Esse processo. Outras pessoas vão vindo e vão comentando, vão se aproximando e vão contribuindo. Democratizar esse debate, essa discussão. Portanto, parabéns, é isso aí. Tá bom. Simar, você será convidado, tá, para um próximo episódio junto com um cientista político. Nós vamos conversar um pouquinho, tá, a respeito da economia. Nós temos que nos preocupar muito, né, com o que está acontecendo ao nosso redor. Então, para você que está nos assistindo, para você que está nos ouvindo, faça o seguinte: dá uma voltinha pela sua cidade, pelo centro comercial da sua cidade e veja o que está acontecendo, tá bom? Entre naquela loja, veja o que vocês... Use um pouco do sentimento, o que está acontecendo, o comércio está fechando, as pessoas estão se sentindo bem, como é que está a economia da sua cidade, né? Que esse será o papo que nós vamos discutir aqui com o Alcimar e com o cientista político, que é aqui da nossa universidade também, que vai ser convidado para um bate-papo a respeito disso. Temos que nos preocupar com isso, né? Porque todos os dois são, que eu estou falando, o Alcimar quanto o nosso cientista político, são extensionistas também, e nós vamos falar com essa preocupação. Mas por hoje, tá? Pessoal, entrem lá no nosso site, Projeto Caminhos de Barro, ou pelas redes sociais, dê um clique lá, dê um ok. Muito obrigado mesmo por vocês estarem aí. Um abraço, um beijo muito grande para todos vocês. Abraço, obrigado.